Olá pessoal, aqui é o Luiz Carlos Burgos falando, bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui na bancada eu tenho uma placa de circuito impresso, no caso de um aparelho de DVD player, mas podia ser de qualquer aparelho eletrônico. Uma placa dessas é formada por muitos componentes, como vocês podem ver, tem um monte de componentes assim. Aqui é como se fosse uma cidade, uma placa dessa é como se fosse uma cidade. E a cidade é dividida em bairros, então quer dizer o seguinte, essa placa aqui é dividida em circuitos. Por exemplo, aqui é um circuito, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro. Da mesma forma que os bairros são divididos em casas, cada circuito desse é dividido em peças. Mas o que eu quero mostrar para vocês com isso é que eu quero mostrar um sistema de numeração que a Philips, que é a marca dessa placa aqui, utiliza para identificar os componentes no circuito. Que assim, os fabricantes eles usam um sistema de numeração, uma serigrafia na placa para você achar o componente. Só que a Philips utiliza um sistema um pouco diferente das outras marcas. E eu vou mostrar aqui nessa aula. Aqui, por exemplo, nós temos os componentes na placa, são do tipo SMD, que a gente já tinha visto. E aqui do lado de cada componente tem um número de 4 dígitos, que identifica a posição da peça na placa. A Philips usa da seguinte forma: o primeiro dígito, nesse caso aqui o número 3, nesse exemplo aqui que eu estou apontando, indica que peça que é, se é diodo, se é transistor, se é capacitor, se é circuito integrado e por aí vai. O segundo dígito indica que circuito pertence àquela peça. No caso você pode ver que aqui nós temos dois componentes com o segundo número 7, quer dizer que são do mesmo circuito. Esse daqui também, tudo que é com o segundo dígito é 7, pertence tudo ao mesmo circuito. E os outros dois é a posição na peça, por exemplo, é o capacitor 1 do circuito, é o resistor 2, é o diodo 3, a bobina 4 daquele circuito e por aí vai. Então, recapitulando, o primeiro dígito, que peça que é, o segundo dígito, que circuito pertence, e os outros dois, o número da peça na placa. Por exemplo, neste caso específico, o 3 indica resistor, o 2 indica capacitor, o 7 indica transistor ou circuito integrado, e assim sucessivamente. Então, recapitulando, o primeiro dígito, o que está mais à esquerda, que peça que é, o segundo dígito, que circuito ela está, pertence, e as outras duas, o número da peça na placa. Aqui outro exemplo, pessoal: 3 resistor, o 6 aqui, o segundo dígito, indica que o circuito já é outro, aquele outro lá era 7, esse é 6. E os números que vem depois é a posição da peça na placa, ou seja, aqui é um resistor número 33. Aqui tem um 7, ó, tá vendo? É um circuito integrado. Depois vem o 6, que é o mesmo circuito dessas peças, e o número 3, quer dizer que é o terceiro circuito integrado desse mesmo circuito. Então é assim que funciona a numeração na placa das peças dos equipamentos da Philips. Então, pessoal, se você gostou, like, se não, pode pôr um dislike aí, sejam educados no comentário e inscrevam-se no canal para você receber as notificações dos próximos vídeos. Então, por enquanto, muito obrigado, até uma próxima.